Se você está procurando uma decoração de menino vibrante e atual, essa decoração vai te surpreender. Vem comigo nesse tutorial. Para esse trabalho, iremos utilizar os balões da linha Unique. Iremos utilizar o vermelho jaspe tamanho 11 e 16, o azul quartzo 9, 11 e 16. Iremos utilizar o balão 260 da linha Metallic dourado. O balão bolha transparente na polegada 24 polegadas e 36. Como material complementar, iremos utilizar a própria bombinha da Sunrock. Iremos utilizar o inflador convencional, um nylon 0,60 e uma tesoura. Iremos começar o nosso trabalho realizando a montagem dos clusters. Um cluster é formado por 4 balões. Normalmente nós montamos o nosso cluster da seguinte forma: montamos com 4 balões número 11, montamos também, por exemplo, 3 balões 11 e um 16, e também 2 balões 11 e 2 16. Nós já fazemos isso para que na hora da montagem da nossa guirlanda, o nosso arco já saia previamente desconstruído, com algumas diferenças de tamanhos. Me acompanha nesse processo. O arco orgânico, ele não tem a questão de tamanho exato do balão, não precisa ser padrão, então pode dar essa variação de tamanho que dá um resultado legal no trabalho. Por exemplo, vejam só a diferença. Isso colabora para entregar um bom resultado no seu arco orgânico. Vejam só, aqui é um cluster formado por balão 11. O passo importante sobre a guirlanda, para fazer um arco desconstruído, é você fazer uma boa amarração. E vou mostrar para vocês, bem de próximo, como que eu faço essa amarração para que ela fique firme. Eu passo um balão para um lado, outro para o outro, estico bem, dou uma voltinha e um nó convencional. Dando esse nozinho, o cluster, a minha duplinha já vai ficar bem firme. Eu repito o processo com a outra duplinha e eu vou ter um cluster bem firme. Isso não vai me atrapalhar na hora da montagem da minha guirlanda fica bem firme. Todo esse passo a passo sobre amarração eu já ensinei em alguns vídeos aqui no próprio canal da Sunrock. Se você quiser verificar melhor, você também pode acessar os outros conteúdos e ficar por dentro também. E assim, galera, eu repito esse processo com toda a guirlanda, usando 2,16 e 2,11, 3,16, 3,11 e 1,16 e 4,11. Um ponto importante, galera, olha só, que quando eu inflo o balão, ele já fica bem redondo. Eu dou essa leve amassadinha assim, ó, para que ele dê um resultado ainda melhor. Traz um resultado ainda mais incrível para o nosso trabalho. Galera, para dar uma complementada no nosso arco, nós vamos utilizar o balão 260 para fazer aquele anel do Sonic, para dar uma complementada e deixar o trabalho ainda mais lindo. Para realizar esse anel, o que você faz? Você pega o 260, a própria bombinha da Sunrock, que é ótima de se trabalhar, insere no 260, é bem simples, galera, e dá um diferencial enorme no nosso trabalho. Eu particularmente vou fazer ela um pouco maiorzinha, porque o nosso arco é bem volumoso. Vejam só. Dou uma voltinha e travo com um nozinho. Não tem muito mistério. O que eu faço agora? Eu dou essa ajustadinha para que fique bem redonda assim, ó, e eu consiga posicionar da melhor maneira no nosso arco. Vejam como fica. Galera, agora nós vamos realizar a personalização do nosso balão bolha transparente, que nós chamamos ele de balão encapsulado. O que a gente faz? A gente pega o nosso balão bubble, esse aqui é o balão tamanho 24, dá uma esticadinha em cima e uma esticadinha embaixo. Após isso, infla o balão. Você pode esvaziar o teu balão. Pega um balão 16. O que eu faço aqui? Ó? Você pode pegar um palitinho, qualquer coisa do tipo, se facilitar. Mas eu dobro o balão simplesmente, é bem simples o processo, e empurro ele aqui para dentro, olha só. É bem simples realmente esse processo, galera. Após isso, eu dou uma esvaziadinha e inflo meu balão. Quando eu inflo o balão látex, não bolha, tá, galera? É uma dica importante. Dou um nozinho convencional aqui, ó. E eu fico com esse próprio gargalo aqui para poder realizar a instalação do mesmo. Olha como que fica perfeito. Fica um brilho sensacional.
Para a realização dos nossos encaixes, o que eu faço? Quando eu não tenho o balão de 5 polegadas, por exemplo, aqui eu vou utilizar o de balão 11 polegadas. Eu inflo o balão um pouquinho assim, ó, dou um nozinho, pego o meu balão exatamente aqui, ó, nessa metade, seguindo o próprio bico do balão aqui, ó. E faço isso aqui, ó, venho dobrando. Exatamente próximo ao bico. Giro, dou essa girada, pego o gargalo, só para dar uma travada melhor, dou umas voltinhas para um lado, umas voltinhas para o outro. E a minha duplinha tá travada, ela fica assim. E eu repito o processo. Não tem muito mistério também, e é uma prática muito boa para, de repente, salvar você em algum momento. Após isso, eu faço o travamento igual um cluster normal e tá feito o meu encaixe. Veja só. Ou também, eu tenho uma outra técnica. O que eu faço? Aqui eu tô pegando o balão 9 azul quartzo e eu faço o seguinte, veja só. Eu coloco o balão para inflar já pressionando o balão aqui, olha só. Até ele chegar no tamanho que eu quero. Após isso, eu estico para um lado, estico para o outro. E dou um nozinho convencional. Veja só como ele fica. Ele não fica com bico, coisa do tipo. Agora, galera, vou ensinar para vocês o processo da realização da guirlanda. Começamos pegando o nylon 0,60 e um cluster. Eu passo o nylon dentre os balões e realizo o travamento. Como? Eu dou 2, 3 nozinhos aqui. Aqui, ó, tá travado, a minha guirlanda já não vai correr. O que eu faço? Normalmente, ou eu trabalho com arco colorido ou em bloco. Esse trabalho nós vamos realizar em bloco. Normalmente, o bloco, eu formo o bloco em 3 clusters. Somente com balões 11, um com balão 11 e 16 junto, e o outro completando com balão 11. Vejam só como que eu faço essa parte. Normalmente eu deixo o cluster virado assim para mim, olha só. E aí, ó, eu encaixo o meu outro cluster dessa maneira. Dou 3 voltinhas aqui, travei o meu balão. E assim eu vou repetindo o processo com os demais clusters. Vejam só. Essa maneira é uma maneira que eu encontrei que eu ganho bastante volume e tamanho, sabe, no meu arco. Por isso que eu trabalho dessa maneira. Vejam só a forma que vai tomando. E fica bem firme. É uma maneira ótima de você trabalhar com a sua guirlanda para que ela fique firme e não te atrapalhe na hora de instalação e desconstrução do seu arco. Com o tempo você vai pegando agilidade e ganhando tempo no seu trabalho. Também é muito importante, galera, vocês saberem a escolha da tonalidade para que as cores não venham atrapalhar o seu trabalho. Vejam só, esses balões da linha Unique é um balão de uma linha profissional. As tonalidades são excelentes. Então, realmente, ela se enquadra em muitos temas. Então, galera, é muito importante vocês focarem na paleta de cores. Um ponto importante é que a Ação Rock disponibiliza um catálogo da paleta de cores e também de todos os balões que ela possui. Ajuda muito na hora de você escolher a sua paleta de cores e a realização do seu trabalho de uma melhor maneira. Galera, posicionamos algumas mobílias aqui atrás e agora, já com a nossa guirlanda pronta, nós vamos realizar os pontos de instalação e vamos instalar a nossa guirlanda. Esse móvel que eu tenho aqui, ele é muito fácil de eu realizar a instalação, porque veja, eu tendo uma rocama, que é um grampeadorzinho, e atrás do meu móvel eu posso grampear. Então eu grampeio junto com o meu nylon e dou um nozinho, ponto. Eu tenho um ponto de instalação muito bom. Vocês não precisam ter necessariamente o grampeador, vocês podem ir instalando conforme a sua mobília. Aqui ali atrás tinha um parafuso, eu poderia prender no parafuso, aí realmente você vai ver qual é o melhor ponto de fixação para você realizar a instalação do seu arco, sem você ter problema dele se soltar ou coisa do tipo. Olha só, agora eu vou realizar a instalação. Eu já tenho aqui instalado, eu já tenho o meu nylon num ponto de instalação que eu posicionei. E agora eu venho somente prendendo. Vejam só, eu tenho o nylon aqui embaixo, ó, e eu venho prendendo. Coloco ele junto, olha só, aqui é o meu nylon, certo? Eu fixo bem o meu balão ao móvel e travo ele. Ele já está bem firme ali. Galera, é você tentar não
colocar o balão muito para dentro do móvel, para que você não perca o formato do móvel, sabe? Que você não perca aí essa questão da aparência do seu painel. Já com a minha guirlanda pronta e instalada, agora o que eu faço? Eu pego alguns balões, alguns clusters, e dou um engrossamento na minha guirlanda. O que eu faço? Eu dou volume a ela, entende? Como que eu faço isso? Eu faço com o próprio gargalo do balão. Pego esse gargalo, posiciono onde eu acho que deve ser posicionado. Por exemplo, aqui para me engrossar, olha só, eu quero dar volume aqui nesse pedaço. Então, eu venho aqui, ó, com o meu balão já no lugar, trago o gargalo do balão, ó, e dou um nó tradicional. É um processo muito simples e rápido. Vejam só. E aqui eu vou construindo essa questão de dar um volume no meu arco. Já demos volume para esse lado da nossa guirlanda e agora eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Repetindo, galera, como que eu faço a instalação do meu balão encapsulado? Eu utilizo o próprio gargalo, o gargalo do balão 16 com o gargalo do balão 11. Vejam só como é rápido. O balão está instalado. Isso é um ponto muito bom para que você tenha agilidade na hora de instalar os seus encapsulados nos seus trabalhos. Agora, para a finalização do nosso arco, eu vou já instalar os nossos encaixes e as nossas argolas para personalização do nosso arco. Os nossos encaixes, galera, eu faço da mesma maneira, com o próprio gargalo. O anel, você pode escolher, ou você entrelaça entre o balão, ou até mesmo essa pontinha que sobra, você entrelaça entre os balões e vai ficar bom. Vejam só. Eu queria que vocês notassem agora a diferença entre um arco já pronto, com todos os detalhes, e um arco que está apenas com a guirlanda, com alguns balões encapsulados. Já com os nossos lindos arcos prontos, tudo no mínimo detalhe, e agora nós vamos posicionar as nossas mobílias, nossos adereços. Gostou desse conteúdo? Para mais passo a passos como esse, segue o canal da São Roque, curte, comenta e compartilha, e acesse também o catálogo de balões da Balões São Roque. E até a próxima!